Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3. O assunto que vamos falar nesta manhã é um assunto que leva muita importância no Novo Testamento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, o histórico de Nicodemos era muito bom. Ele era um dos principais dos judeus, acreditava que Deus estava com Jesus, era mestre em Israel. Além disso, pela maneira que ele abordou Jesus, podemos perceber que ele era educado, fino, elegante, civilizado, bem diferente dos seus amigos fariseus, que tinham uma bronca danada de Jesus Cristo. Provavelmente ele fosse um defensor de Jesus entre os fariseus no Sinédrio. Mas Jesus não entrou no jogo de palavras de Nicodemos, mas foi direto ao assunto. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. João 3, versículo 3 e o versículo 7. Você percebeu? Nicodemos ficou admirado. Ele levou um susto quando Jesus disse que ele tinha que nascer de novo. Ele ficou admirado. Eu nascer de novo? Esse foi o seu primeiro erro fatal. Ele estava totalmente iludido com ele mesmo. Muita gente está iludida acerca do novo nascimento. Disse-lhe a Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Esse é o seu segundo erro. O erro
ligado à sua concepção de novo nascimento. Ele não entendia o que era novo nascimento. Jesus mostra para ele que nascer de novo é algo muito mais drástico do que voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo. É um milagre ainda maior. Jesus está mostrando que nascer de novo é uma mudança de essência, de natureza, de vida, de caráter. Conta uma lenda que um camponês andava pelo campo numa manhã fria, quando ele ouviu uma voz que dizia: camponês, vem aqui. Aproximando-se, viu uma víbora venenosa que lhe dizia: agora você pode me colocar no seu seio, embaixo do seu sobretudo, embaixo do seu casaco. Por quê? Perguntou o sábio camponês. A víbora lhe respondeu: eu troquei a minha pele, estou de pele nova, novinho. O homem então lhe perguntou: e a natureza de cobra? E a natureza de víbora? E a natureza venenosa? Você trocou? Não, essa não. Então, não lhe darei lugar no meu seio. Irmãos, novo nascimento não é uma mudança de casca, não é uma mudança de pele. Novo nascimento não é mudança de hábitos e costumes, não é mudar por fora, não é mudar de ambiente. Novo nascimento é uma mudança interior profunda e radical. Nós sabemos, e eu tenho falado muito sobre isso aqui, que na queda ficou estabelecida no interior do ser humano uma natureza pecaminosa, denominada na palavra de velha natureza. Essa velha natureza inata que nasce com a pessoa está levando a pessoa para o inferno. Novo nascimento é o meio pelo qual Deus nos liberta dessa velha natureza perversa, pecaminosa, má. Eu sei, irmãos, que quando eu falo isso, eu me torno antipático, criticado, censurado e até perseguido. Mas eu não tenho medo de nada disso. Quem mandou pregar o novo nascimento foi Deus, em sua palavra. E tem mais uma coisa: eu não estou autorizado por Deus para deixar por menos a sua palavra. Eu estou sob as ordens de Deus e não posso deixar por menos a palavra de Deus em nada, em nenhum ponto. Com a natureza que todos nascem, é impossível alcançar o reino de Deus. É preciso nascer de novo. O que é o novo nascimento?
Novo nascimento é Deus tirando a nossa velha natureza perversa e dando-nos da sua natureza divina. Em Efésios, capítulo 4, versículo 22 e 24, eu vou ler esse texto aqui na versão que eu anotei. Desfaçam-se dessa velha natureza má. Desfaçam-se dessa velha e má natureza, cheia de imoralidade e engano, e revistam-se da nova natureza que é santa e justa. O propósito de Deus é tirar de nós essa velha natureza e dar-nos da sua natureza divina, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4, pelas quais o texto diz: Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deus nos tem dado, irmãos, de sua natureza divina para salvar-nos da podridão deste mundo. O texto mostrou isso. Nascer de novo é um nascer de cima, é um nascer de Deus, é um milagre divino, é uma obra sobrenatural de Deus. Novo nascimento é uma segunda criação. A palavra que Jesus usou significa segunda criação. Aquele que não passar pela segunda criação não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque a primeira criação, de acordo com Gênesis, capítulo 1, versículo 26, foi estragada e pervertida na queda. Foi uma criação primorosa de Deus, muito bem feita, muito bem criada, mas foi pervertida, degenerada e agora precisa de ser regenerada. Novo nascimento, então, significa uma nova criação para cada indivíduo. É uma regeneração total. O novo nascimento é uma experiência imprescindível. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode. Não pode. Notou? Não adianta insistir. Sem novo nascimento, no reino de Deus você não entra. Na igreja pode entrar, mas no reino de Deus, não. Novo nascimento é uma experiência prioritária para quem deseja entrar no reino de Deus. O novo nascimento, irmãos, é de suma importância, é de essencial importância, e o diabo sabe bem disso. Por isso, todo o seu empenho visa abortar a pregação do novo nascimento. Ele sabe, irmãos, que tirando a pregação do novo nascimento da igreja, a igreja perde a sua consistência. É aqui que está, irmãos, todo o empenho do inferno, todo o esforço do inferno. A maior confusão que existe, principalmente nas igrejas, é em torno do novo nascimento. Irmãos, a maioria não conhece o que é novo nascimento.
em qualquer lugar que vamos conversar com as pessoas religiosas e perguntamos se elas têm certeza que nasceram de novo, elas respondem: sim, nascemos de novo, temos certeza. Mas quando nós perguntamos como que elas nasceram de novo, aí a gente descobre o engano fatal, terrível. Nasci de novo porque eu frequento igreja. Mas novo nascimento, irmãos, não é frequentar a igreja. Eu já sou batizado, mas batismo não é novo nascimento. Outros dizem: eu sou presbítero, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou líder na igreja, líder respeitável, sou um crente praticante. Nenhuma dessas coisas garantem nada quando o assunto é novo nascimento. Do dízimo, e esse item aqui se tornou o principal, o principal engano nos nossos dias, irmãos. Se investir dinheiro, já está salvo, viu? Eu estou enojado de olhar para esses abusadores econômicos das pessoas, enganadores. Mas dar dízimo não significa nada em termos de novo nascimento. Outros dizem: já tenho muitos anos de igreja, por isso sou nascido de novo. Esse grupo, irmãos, confunde o reino de Deus com INSS, onde o que vale é o tempo de serviço. Muitos dizem: eu deixei de fumar, eu deixei de beber, das drogas, das orgias, da vida desregada. Outros dizem: eu sou honesto, íntegro, tenho um nome limpo, tenho honradez. Irmãos, para a maioria, nascer de novo se resume em mudanças comportamentais, morais e éticas, e ponto. Nada disso significa novo nascimento. Nicodemos era isso e muito mais. No entanto, Jesus lhe disse: necessário vos é nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Ele precisava nascer de novo. Como Deus nos faz nascer de novo? Aqui está algo muito importante. Você deve seguir isso com muita atenção. O que está em jogo é algo muito grande. O que está em jogo é entrar no reino de Deus, ou então ir para o inferno, porque quem não nasce de novo não entra no reino de Deus. Para onde vai? Onde Deus vai colocar essa pessoa que não nasceu de novo? Pense bem. Como Deus nos faz nascer de novo? Primeiro, Cristo, em seu grande amor, nos atraiu para o seu corpo, nos colocando nele, quando ele foi pregado e levantado na cruz. E eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim mesmo. João capítulo 12, versículo 32. Nossa natureza pecaminosa
foi colocada e crucificada em Cristo Jesus. Segundo, colocados em Cristo, Cristo nos fez morrer nele. O texto diz: um morreu por todos, logo todos morreram. Identificado no corpo de Cristo, porque Cristo nos atraiu para Ele. Cristo nos fez entrar nele, naquela cruz, com o pecado e natureza e tudo. A nossa velha natureza foi colocada no corpo santo de Jesus Cristo, ali naquela cruz. E quando Ele morreu, porque Ele morreu, nos levou a morrer com Ele. Jesus crucificou a nossa velha natureza, finalizou a nossa velha natureza ali na cruz do Calvário. Terceiro, mortos em Cristo, Deus nos deu nova vida por seu poder na ressurreição com Ele. O apóstolo Paulo afirmou: estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Preste atenção aqui. Nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Efésios 2, versículo 5 e 6. Nessa ressurreição, irmãos, acontece algo maravilhoso. Nessa ressurreição com Cristo, Cristo se torna a nossa vida. Cristo em nós é a vida. Cristo em nós é a essência do novo nascimento. A vida de Cristo em nós é o novo nascimento. Você pode crer nisto? Gálatas 2:20. Esse texto é maravilhoso demais. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo em mim é a soma do novo nascimento, é a essência do novo nascimento. Novo nascimento significa, conforme o texto, significa menos a minha vida, menos nossa vida. Estou crucificado com Cristo e não vivo mais. A minha vida foi subtraída, ela saiu. E no lugar de menos a nossa vida, entra Cristo, irmãos. Cristo em mim. Cristo em mim é a soma do novo nascimento. Em Marcos capítulo 8, o versículo 35, Jesus disse exatamente isso. Ele disse sobre essa mudança, essa troca de vida, que nós estamos chamando de novo nascimento. Aqui em Marcos diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim,
por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Irmãos, Jesus está propondo aqui a troca da sua vida por Ele mesmo em você, porque é por amor de mim. É a troca da nossa vida pecadora pela pessoa bendita do Senhor Jesus em nós. Por isso que falei que a soma do novo nascimento é Cristo em mim, é Cristo em nós. A palavra evangelho que Marcos cita no texto significa Deus tirando a nossa vida velha, a nossa natureza velha, e colocando no lugar a pessoa de Cristo. Cristo é a vida em nós, Ele é a nossa vida, porque estáis mortos, Colossenses 3, versículo 3, quando Cristo, que é a nossa vida, Colossenses 3, versículo 4, aqui o apóstolo Paulo coloca os dois pontos, irmãos. Morrestes, estáis mortos. O que é morrer? Você sabe o que é morrer? Morrer é perder a vida, é ficar sem a vida. E naquela cruz nós perdemos a nossa vida velha no corpo de Cristo, e Cristo se tornou a nossa vida, porque a palavra de Deus afirma, quando Cristo que é, Ele já é a nossa vida em nós. 3 coisas que vocês precisam saber sobre o novo nascimento nesta manhã. Primeira, guarde bem. A essência do novo nascimento é Cristo em mim. A essência, a evidência do novo nascimento é Cristo em mim. A evidência do novo nascimento é Cristo em você. A soma do novo nascimento é Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. O nascido de novo está cheio de Cristo, todavia pode ter mais dele a cada instante. Está cheio, se enchendo cada vez mais de Cristo. Cristo está todo no regenerado, irmãos, todo. Se Cristo está em você, a expressão do seu viver neste mundo é Cristo. Isso é novo nascimento. Nós temos que ter esta segurança. Irmãos, nós temos que ter essa segurança. O Senhor vive em mim. O Senhor vive em mim. Li certa vez uma história sobre uma irmã chinesa. Era uma senhora de ótimo temperamento. Ela nunca ficava irada, irmãos. Tinha sempre um sorriso em seu rosto. Um dia, quando sua sobrinha a visitava em sua casa, chegou uma pessoa, ele disse palavras insuportáveis, baixaria total, mas ela não respondeu uma única palavra. Ainda havia o sorriso em seu rosto. Depois que a pessoa se foi, a sobrinha, admirada, disse:
Tia, essa foi uma tremenda demonstração de paciência. Se fosse eu, teria perdido a minha paciência na hora, logo de cara. A tia disse: não pense que eu não estava irada. Eu estava fervendo por dentro, mas exercitei o meu autocontrole, reprimi meu sentimento. Foi isso que aconteceu. Reprimi meu sentimento. Irmãos, isso não é novo nascimento. Se acontece com você, saiba, não é novo nascimento. A questão não é se o aborrecimento é detonado ou não no nosso interior. A questão é se o aborrecimento está no seu interior ou não. Essa é a questão. A natureza pecaminosa dessa senhora estava no seu interior como uma cobra em rodilha, e ela tentando acalmá-la. É repressão, enquanto que a vida de Cristo em nós é uma vida de expressão do próprio Cristo em nós. Algumas vezes, irmãos, essa velha natureza tem uma espécie de hibernação, um estado letárgico dentro da pessoa, mas está lá e pode se manifestar a qualquer momento. Novo nascimento remove radicalmente de dentro essa natureza perversa e internaliza Cristo em nós. É a vida de Cristo se manifestando em nós, irmãos. Não sou eu exercitando uma paciência ou qualquer outra virtude, mas é Cristo manifestando sua vida em nós. Isso significa que morri e que Deus mesmo está vivendo em nós. Não temos falta de paciência, temos falta de Cristo. Não temos falta de poder, temos falta de Cristo, irmãos. A vida de Cristo se manifesta em paciência, em santidade, em pureza, em paz, em justiça, enfim, se manifesta com tudo o que ela é. É Ele em mim se manifestando. Irmãos, é Cristo em nós se manifestando. Você não acha isso maravilhoso, gostoso? Tem nada com religião. Eu não vivo com a ajuda de Cristo, mas Cristo vive em mim. É isso que significa preeminência de Jesus em mim. É o novo nascimento. Segunda coisa, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente. A outra versão diz ardentemente. Eu gosto dessa palavra afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Irmãos, uma criancinha recém-nascida não aceita Coca-Cola. Ela só sossega no peito da mãe.
sugando o leite. Um renascido é assim. Um nascido de novo só está satisfeito mesmo na teta da palavra de Deus. Você é assim? O regenerado, o nascido de novo, só está contente, só está sossegado, só está tranquilo, satisfeito na teta da palavra de Deus. É isso. Isso é algo natural na criança. É algo natural no nascido de Deus, irmãos. O que nasce de novo quer ficar na palavra. Você quer ficar na palavra? Você gosta da palavra? Você tem afeto pela palavra? Porque aqui diz aqui que desejai afetuosamente a palavra. É um desejo que deixa sempre o gostinho de quero mais. Eu quero mais de Cristo. Eu quero mais de Cristo mesmo, só dele. Terceira coisa, o nascido de novo está colocado em uma posição segura. O nascido de novo está colocado em uma posição segura, segurança total. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 18, e depois capítulo 3, versículo 9. Sabemos, já começa com certeza absoluta, sabemos. Se você não sabe, saiba agora. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente aqui é Cristo em nós, permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Irmãos, a vida de Cristo está dentro do renascido. Se a vida de Cristo está dentro, o maligno não pode tocar essa pessoa para elamear com o pecado. Cristo nos liberta do pecado pelo novo nascimento. O nascido de novo não comete o pecado, porque a vida de Cristo está nele, dando-lhe garantia e vitória total sobre o pecado. Irmãos, Cristo não vai permitir que aquele que ele renasceu continue no pecado. O Senhor não renasceu uma pessoa e depois se manda deixando ela por conta. Ele não faz isso. Ele renasce, dá sua vida e fica dentro desta pessoa. Ele fica no seu renascido, porque diz aí que a semente divina permanece dentro, dando-lhe garantia total de vitória sobre o pecado, manobras e vis tentações do maligno. Isto aqui se chama libertação de Deus. Preste atenção. Eu não estou pregando
impecabilidade. Eu estou pregando libertação de Deus. Impecabilidade seria uma justiça própria, baseado na capacidade e no esforço do próprio homem de não pecar. Isto não é novo nascimento, é religião herética. O que estou pregando, irmãos, é a libertação de Deus pelo novo nascimento. Libertação de Deus, que liberta verdadeiramente e liberta também da prática do pecado. Libertação é o que Cristo nos dá pela sua vida em nós. Se você não puder crer nisto, você não será diferente do diabo e dos demônios. Creio que até pior. Porque apesar de serem demônios, eles tremem diante deste grandioso Deus. Irmãos, preste atenção agora. Não é a minha capacidade, é o poder de Deus. Não é a minha habilidade, irmãos, é a suficiência de Cristo que nos liberta e que garante uma libertação contínua. Vou contar a vocês como cheguei à certeza do meu novo nascimento conforme a palavra de Deus. Primeiro, tenho certeza que Cristo me ama. Vi isso na palavra. Deus me revelou o seu amor imenso que Ele tem por mim, e Ele mesmo me deu a certeza para que eu possa ter certeza de que Ele me ama mesmo. Eu tenho certeza que Cristo me ama, e eu tenho certeza que porque Ele me ama, Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Eu tenho certeza absoluta que Cristo morreu por mim. Se só tivesse eu no mundo, Jesus teria vindo para morrer por mim. Disso eu tenho certeza. Tenho certeza que Ele me ama. Tenho certeza que Ele morreu por mim. Tudo isso é revelação da palavra. Eu morri nele. Eu morri nele, porque Ele morreu por mim, para me levar a morrer nele. Porque se Ele não me levasse a morrer nele, Ele não poderia me libertar da minha velha natureza, consequentemente não poderia me renascer. Eu morri nele. Morte gostosa. Mudou tudo em mim, irmãos. Eu morri. Minha velha natureza foi crucificada com Cristo naquela cruz. O Espírito de Deus revela isso em sua palavra, a palavra de Deus. Quarto, ressuscitei com Ele. Ressuscitei com Ele. Irmãos, mortos com Cristo, quando Cristo ressuscitou, Deus me ressuscitou em seu Filho. Nessa ressurreição, a vida do seu Filho ficou em mim. O seu Filho está em mim. Quinto, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Tenho certeza que Cristo me ama. Ele morreu por mim. Eu morri nele. Ressuscitei com Ele. Cristo vive em mim. Aqui está a essência. Aqui está onde Deus quer chegar com cada um de nós. Cristo em mim.
Você tem certeza do seu novo nascimento? Você tem certeza do seu novo nascimento? Sem essa certeza, nós iremos para o inferno. Mas a coisa mais maravilhosa ainda, irmãos, é que esse novo nascimento está ao alcance de qualquer pessoa. Basta crer, aceitar que Cristo nos colocou nele lá, admitir, render-se à sua morte com Cristo naquela cruz, para receber a vida de Deus e o próprio Deus em nós. Novo nascimento é isso. Amém?